A FIB Esportes na área. Na área, derrubou é pênalti. Para alguns times não precisa nem derrubar, que também é pênalti. Estamos aqui depois de enveredar por outros esportes, falar de MMA, Muay Thai, de esgrima. Mudamos até os assuntos dos esportes diferentes. Hoje eu volto para um esporte que aí a gente conhece, aí a gente domina, diferente dos outros. Voltamos a falar de futebol com você que está com a gente no FIB Esportes. Obrigado pela companhia. Eu estou na TV FIB, é o FIB Esportes, canal 14 da NET, ou canal 62 da LPNet, ou nas plataformas digitais da TV FIB. E é um prazer ter aqui comigo. Vamos resenhar bastante. Quero ouvir história, quero ouvir a história dele e a história de todo mundo que jogou com ele, ou de quem ele treinou, Marco Antônio Campagnolo. Prazer, viu, meu irmão? Obrigado por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente no FIB Esportes. Obrigado, Edu. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês aqui na TV FIB, né? E contando as histórias, né? A passagem que a gente teve aqui, foram 8 anos de clube, né? Muito tempo de Norusca. 8 anos de Noroeste. Cheguei aqui pequeno, né? E... apresentador também que nem falou, né? O que Marco Antônio Campagnolo, zagueiro do Noroeste dos anos 90, foi até 2000 e pouquinho, né? Parou em 2000. 98. De 91 a 98. Jogou no Noroeste, Esporte Clube do Noroeste. Depois encerrou a carreira e hoje é técnico. Já levou time já conquistou acesso, vai falar sobre isso. Já está com o time para 2024. Esse é Marco Antônio Campagnolo. Falou aí do Noroeste. Mas conta como é que começou a tua vida desde molequinho, porque todo mundo sonha. Quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol? Tua história, o sonho deu bom, né? Conta pra gente como é que foi desde pequeno aí a tua vida no futebol. Du, assim, você tá fazendo fazer uma retrospectiva, né? Como todo atleta, como todo garoto, começa nos campinhos, né? Sou de Araras, para quem não sabe. Nascido em Araras, São Paulo. Sou de Araras, das categorias de base do União São João. Fiquei até 1990 com o União São João, né? Aí tive o prazer com 20 anos, de vir para Bauru. Veio cedo pro Noroeste, né? Vim. Quem trouxe você pro Norusca? Rapaz, na verdade, o que aconteceu? Eu tinha um amigo, infelizmente falecido, Adnan, foi lateral esquerdo aqui do União São João, o Adnan, do Noroeste. Lateral esquerdo do Noroeste. Nós tivemos uma situação lá em Araras, né? No momento, eu fui dispensado e eu falei para ele vir fazer um teste aqui em Bauru, né? Ele conversou na época com o Banha. Que era o... Sim, que era o supervisor do Noroeste. O Banha estava precisando de zagueiro na época, e tinha grandes zagueiros aqui, né? Mas ele precisava para a base. E eu vim, rapaz, eu estava até passando ali, outro dia eu estava lembrando. Peguei minha Catarina, né? Minha bolsa. Sua Catarina? A gente falava Catarina na época, né? Essa eu não peguei, da Catarina Cara, quando eu cheguei na rodoviária de Bauru, montei no velho e saudoso Quagio, aqueles ônibus amarelos. Os ônibus amarelões do Quagio. De Bauru, né? Montei com 20 aninhos, cara, saindo de casa, nunca tinha largado da... Primeira vez, né? Cara, a hora que eu cheguei na Batista ali, na Rodrigues, aquele mundaréu de gente, ônibus pra todo lado. Falei, meu Deus do céu, o que eu vim fazer? Onde eu tô aqui? Saí de uma cidade de 100 mil habitantes para uma cidade de quase 400 mil habitantes. Quando eu cheguei uma outra realidade, né? Mas ali começou a história do Marco Antônio Campagnolo no Esporte Clube do Noroeste. Nunca esqueço de algumas passagens, né? Na época, o próprio Banha, nós tínhamos vários atletas como o Marcos, né? Nós tínhamos o Marquinhos Yamamoto, Marcos Aurélio, Marcos Coco. E ele falou, não, você vai chamar Campagnolo. Tinha um monte de Marco, né? Tinha o meu grande amigo Marquinhos Yamamoto, jogamos junto no Luz, Marquinhos é meio Marcos Pato. O Pato. Marcos Coco. Eram vários Marcos no Noroeste. E ele falou, não, você vai ser Campagnolo. Campagnolo fica mais fácil para vender para a Itália. Ele nunca esqueça. E foi assim.
Numa época que era difícil ter sobrenome, né? Sim. Hoje é normal o cara ter o nome e sobrenome, Sim. até por isso, mas nessa época era mais complicado, mais né? complicado e assim, Du, a minha realmente, aquela situação de realmente me consolidar como um atleta do Noroeste, né? Foi uma situação até inusitada, cara. Nós tivemos uma Copa São Paulo aqui. Você chega para jogar Copa na base Copa São Paulo. É isso, e na época... Isso em 1990, segundo semestre de 1990. Você é de que ano? Eu sou de 70. Ó, o Campa nasceu em abril de 70. Isso. Então ele já nasceu tricampeão do mundo. Opa! Então você chega em 90, né? Sim. Para 20 anos de idade. Isso. Para jogar a Copa São Paulo. Isso. Na verdade, nós tínhamos aqui bons zagueiros no Sub-20 na época. Nós tínhamos o Ayrton Zani, nós tínhamos o alemão que é de Duartina, nós tínhamos o Maurício Cozin, Maurição, né? Nós tínhamos grandes jogadores naquela época. Nós tínhamos o Modesto, o Juliano, que já era do profissional. E eu era a 19ª opção. E uma coisa como posso falar para você, como eu cheguei a jogar no Noroeste. Nós fomos para a final do Copa de Aspirantes, você lembra? João Jorge Saad. Que tinha na Bandeirantes. Na Band. Antes do Campeonato Paulista tinha os Jogos dos Aspirantes. A gente viajava junto com o clube, mas fazia preliminar. Até quem estava suspenso jogava, quem estava para pegar ritmo de novo. E o Noroeste foi muito bem nos aspirantes, né? Sim, então aí o que aconteceu? Eu nunca esqueço, e era aquela a final caipira, Bragantino e Novo Horizontino. 1990. Isso, o primeiro jogo foi em Novo Horizonte, o Bragantino que empatou, e nós empatamos lá também. Aí na volta eu cheguei pro Banha e falei, Banha, eu preciso ir para Araras, vocês vão passar por Rio Claro? Porque a gente fazia o jogo de volta lá em Bragança. Tá. O segundo jogo contra o São Paulo, foi a final contra o São Paulo. São Paulo. Isso. Ele falou, não, beleza, Campo, eu vou falar com o Basílio, e você vai a gente dá uma coisa até Rio Claro, porque Rio Claro, Araras, você passava ali pela Washington, tal, beleza, vambora. Aí, após o jogo lá em Novo Horizonte, eu não me lembro bem, parece que o Modesto se machucou, não sei quem tomou cartão, eu não sei como foi uma história, o Banha falou assim, Campanholo, você vai jogar, irmão. Não, você vai ser convocado. Eu falei, puta que beleza, né, Edu? Vambora, né? Fui convocado, irmão. O segundo jogo da final, Copa de Aspirantes. Bom, fui. Chegamos no hotel, nós ficamos em Bragança, tal. Na hora de ir pro banco, ele cortou o Cláudio. O Claudião jogou de rancharia, jogou no Palmeiras. Tá, o Cláudio, tá bom. E eu fui pro jogo. Rapaz, não deu acho que 5 minutos, não lembro. O Maurício, ele tava vendido para Portugal naquela época. E ele só tinha eu de zagueiro. Basílio, Campanholo. Nossa, eu tremia, né, cara? Eu falei, e agora? Mas vamos lá. Eu já tinha uma personalidade forte. Fui pro jogo, velho. Dali, fomos campeões da Aspirante. Gol do Dumba. Gol do Dumba. E do seu Basílio, técnico do Noroeste. O pé de anjo. Sim. Que faz o gol do título 77. Sim. Mas o mérito maior de tudo isso, ninguém lembra disso, ou lembra, né? Porque o Basílio pegou a carruagem andando. Quem realmente classificou, montou, jogou, chegou à classificação, foi nosso grande doutor, seu Valeriano, né? Seu Valério. Ele que... O Basílio pega depois, já nas fases finais, exato, né? Aí, campeão, beleza, acreditou no meu trabalho, voltei para Bauru, trabalhando e tal, fomos para a Copa São Paulo em Araras. Foi aqui, nós tivemos uma baita numa campanha aqui, nós fomos invictos aqui, e fomos para a sede de Araras. Acabou a nossa desclassificação em Araras, nós viemos com o carro da rádio, a Rádio Ouro Verde. Nós viemos com a rádio, eu e o King, porque a zaga era eu e o Negão, o King. E viemos para cá assinar contrato que o Noroeste estava fazendo pré-temporada em Igaraçu do Tietê. Dali, já assinou o profissional? Já assinei contrato profissional, o seu Mantini já mandou, federação, tal. Quem chegou como décima escolha, de repente, sempre a vida. E todas as vezes a minha vida, eu fui titular de 8 anos que eu passei aqui no clube, eu acho que foi
titular quase todos os jogos. Não, qual Campagnolo na Sabe? zaga. Eu não puxei minha estatística de quantos jogos eu tenho aqui vestindo a camisa do Noroeste, mas são foi muitos. pouquíssimos que você perdeu, inclusive, Sim, foi. né? Eu jogava demais, eu tinha muita minutagem, não ficava fora por lesão, nada. E, coincidentemente, em 91, que o Basílio depois continuou, montou aquele timão, que nós chegamos até as semifinais contra o Guarani, e todos os jogos era assim, jogava Márcio Rossini e Vitor Hugo na zaga. Que zaga também, hein? Ó. Que zaga, hein? Aí, Márcio Rossini e Vitão. Aí, e eu e o King subindo do E profissional. os dois fazia... que vinham da base, né? E era incrível, Du. E o King chegou depois. O King não pegou essa fase dessa final de... Você, sim, do Aspirantes. E o Basílio confiava em mim por causa desse jogo. O que acontecia? Márcio suspenso, Campagnolo e Vitor Hugo no jogo. Vitor Hugo suspenso. Vitor Hugo era suspenso nesse jogo. Você também. Eu continuava, entrava o Márcio e Campagnolo. E Márcio e assim Vitor Hugo, um grande abraço pro Vitão, meu amigo. Ô, Vitão. Mas para ficar fora de jogo por suspensão não custava nada também. Vou falar para você, E aí você sempre entrava? Sempre entrava, mantinha a titularidade, fui criando confiança do Basílio. 91 foi um ano que o Noroeste bateu na trave contra o Guarani, né? Um jogo inesquecível aqui contra o próprio Guarani, né? Nós fomos lá, jogou eu e King na zaga, o Márcio machucado e o Vitor Hugo suspenso. E trouxe o empate de lá. Trouxemos o empate, gol do Ronaldo Marques. Gol do Ronaldo Marques. O Hélio tomou um gol naquele jogo. Só para ter ideia, esse jogo aqui contra o Guarani, essa decisão contra o Guarani, se o Noroeste ganhasse do Guarani, o Noroeste estaria na Série A do Campeonato Brasileiro. Série A, elite, porque era a Série B que o Noroeste jogava. Sim. Veio com empate, aí foi o jogo do Birubiru, né? Foi que o Birubiru logo de cara expulso o Vitor Hugo, né? Já 2 gols do Volney. E o Birubiru esse dia acabou com o jogo. O Alfredão lotado. Nossa, uma brigaiada, quebraram tudo. Timaço do Guarani também, hein? Marcos Garça, Edson Bobrão, Birubiru. Nossa, o Volney na frente, fazedor de gol. Volney, tudo. E foi aí. E esse jogo de Bauru você fica no banco, né? Não, eu joguei. Você joga porque o Vitão é expulso, não é? Não. Você já sai jogando. Não, eu e o King jogamos em Campinas. O Márcio machucado. Tá. O Vitor Hugo suspenso. O Vitor Hugo voltou. Aí ficou você e o Vitão. Jogou eu e o Vitão. E o Vitão foi expulso. E aí o King entrou depois, foi que nós desclassificamos e tal. Aí a trajetória do Campagnolo, 92, também fizemos um timaço, 91, continuando 91. Depois no Paulista, nós subimos lá em Marília, que eu fiz o gol ainda, lá em Marília. Você fez gol? Rapaz, Não, conta esse gol, porque tem poucos gols de Campagnolo. Tem que contar esse gol. Eu vou contar a história desse gol para você. O empate, se eu não me engano, tava 0-0. Eu nunca esqueço desse lance. A equipe do Noroeste Marília, lá em Marília. E por coincidência, todos os jogos do Marília fazia gol. Acho que eu fiz uns 3 gols contra o Marília. Olha só, hein? E esse jogo era 0-0. A vitória a gente subia para a Série A do Paulista. Eu não lembro quem tirou a bola. Tirou, baixou o espírito do Mirandinho em mim. A bola indo para lateral, assim, na risca do meio campo, na lateral. Eu saí com tudo. Eles tinham um lateral esquerdo chamado Carlinhos Chaporã. A hora que ele chegou assim, ele deu um carrinho, eu dei um toquinho por cima, saiu. Eu e o Denilton, de Marília. Eu me assei, eu cortei, fiz o gol, ganhamos de 1-0, nós subimos para no gol Paulista. De Campagnolo. 92 nós fizemos uma baita num campeonato aqui também. E 92 é o ano do União São João de Araras, não é? Sim, que é nosso. Que o Noroeste no ano seguinte, depois de perder o Guarani, tem a chance de subir de novo contra o time da sua cidade, hein? Eu joguei lá, aqui eu fiquei suspenso, jogou Monteiro no meu lugar. E aí nós demos um azar, né? Porque quando apareceu o Roberto Carlos, o Éder em campo. Roberto Carlos. Nós deu um azar, aqui eles acabaram com o jogo. Aqui você não joga, né? Não, tá suspenso. E eles foi muito largo, né, Eles tiveram 5, além de ganhar da gente, eles precisavam de 5 resultados. Tudo deu certo. Tudo deu certo para os caras daquele ano. E fazer o quê? Dão os deuses da bola, né? Eu vou te colocar numas roubadas aí e você vai responder, né? Melhor zagueiro que você fez dupla?
Cara, eu tive vários zagueiros ali. Eu acho que, assim, Márcio, eu aprendi muito que eu tava subindo. Vitor Hugo, Vitão aprendi demais com eles, porque eles vinham. Vitor Hugo vinha uma bagagem, né? De Flamengo, Guarani, Ceará, né? O Márcio. Vitão fez uma carreira espetacular, Márcio também. Márcio, vindo de Campeonatos Paulista, né? E aquele time era muito bom, né, velho? Tinha Gilberto Costa. Joguei com o Amarildo, cara. Amarildo me ajudou Quarto muito. zagueiro espetacular, né? Amarildo era meu irmão. Amarildo daquele time de 87 que nenhum noroestino esquece, que fez dupla de zaga com o Vitor Hugo. 82, a zaga era aí o Amarildo. Você e Amarildo. Grande zagueiro, que veio do Palmeiras, né? Sim, sim. Mas também um grande... Fala o técnico que você fala assim, esse corrigiu um monte de defeitos que eu tinha, me fez tornar um zagueiro muito melhor. Falo com maior propriedade, cara. Tenho maior saudade dele. Pedro Virgílio Rocha. Puta, isso daí. Cara, em campo ele já era um monstro, 10 do São Paulo. Eu arrepio, cara, de falar dele. Ele era um monstro. O que ele falava, o que ele tinha noções de cobertura, que ele me ensinou muito. Cara, é um cara do meio campo, né? Um cara do ataque. Camisa 10, histórico de São Paulo. Uruguaio Pedro Rocha. Jogou pouco ele, né? Pedro Rocha. O Marco também aqui me ajudou bastante, o Marco Antônio na época aqui. Tive o Paulo Emílio. Paulo Emílio veio aqui, técnico também. Basílio, né? O Basílio era mais boleirão, né? Basílio era mais da resenha. Gostava da resenha. Gostava o Basílio, o Basílio chegava... Conta a história do Basílio. O Basílio, tem até uma passagem que é uma coisa até, a gente dá até risada hoje quando a gente se encontra, principalmente com o Hélio. O Basílio, ele passava a escolinha do professor Raimundo às 5h30 da tarde. Todo dia. Todo dia. E dentro da rouparia, o Corujito, um beijo para você, nosso roupeiro na época, o Luizinho, tinha uma televisão dentro da rouparia. Quem conhece a rouparia do Noroeste? 5h30 parava, então. Não, ele parava às 5h25. tivesse fazendo, não, parava. 5h25 ele parava. Ele deixava tudo pro pessoal catar as coisas. 5h25 ele parava e descia, entrava no vestiário. 5h30, 5:25 mais ou menos, chega o Elião Tem a rouparia, na rouparia do Noroeste tem aquela casinha para entregar a roupa. O Elião vem na porta do vestiário, falou, eu vou acertar lá dentro, quero ver que ele não viu o Basílio, ele pegou a bola, eu nunca vi, se ele tentasse umas 200 vezes, velho, pum, na cara do Basílio, cara. Puta que pariu, mas esse homem já era ignorante, esse homem veio com patada pra cima de todo mundo, cara. Grande Basílio. E o Basílio tinha as resenhas do extra-jogo, né? Nós fomos nós fomos no Rio jogar contra o Bangu. Nessa época do Brasileiro 91. Bangu do Castor, E o nosso amigo o Corujito, né? Ele chegava ele saía dar uma voltinha, conhecer a cidade, né? E o Basílio tinha que fazer um negócio lá para o Zé Marjar, meia-noite. Esse Corujito sumiu, ninguém tinha a chave do quarto, as velas, os vinhos do tudo guardado. Tudo guardado. No outro jogo nós perdemos de 3. Tomamos 3, 2 gols contra. Mas tá explicado, não fez o que tinha que fazer, o pré-jogo. O pré-jogo é mais importante do que o jogo, muitas vezes. E em Bragança, esse jogo, Bragança, caiu a vela, caía as velas, ele botava a vela nos 4 cantos assim, caía a vela, eu falava assim, quem vai levantar a vela? Ninguém botava a mão. Grande Basílio. Fala pra mim, é muito marcante essa passagem do Noroeste. Sim. Você falou desse gol, mas foi lá em Marília. Sim. Qual foi o jogo em Bauru que pra você foi o jogo que mais ficou marcado, que te emocionou aqui no Alfredão? Eu tive alguns, mas... Aquele que você guarda, assim. Uns 2 jogos aí que eu guardo mesmo, que realmente a gente deixou marcante, foi o jogo contra a Portuguesa, que eu fiz o gol, ganhamos de 1-0, que o Rodolfo Rodrigues começou a brigar com o árbitro, que a iluminação estava ruim, ficou parado. Aí parou o jogo, né? Aí voltou. Iluminação ruim no Alfredão também, pô. Aí ele tá querendo... Aí foi... Na prorrogação ganhamos de 1-0, o gol meu de escanteio. E o jogo, acho que, né, eu tenho isso aí porque eu tenho a lembrança da minha afinada mãe, foi o 5-4 aqui contra o Botafogo. Ah, esse espetacular, você estava em campo. E minha mãe, ela conta para mim que ela assistindo o jogo do União São João, né, e o locutor lá, né,
Gol em Bauru. Gol em Bauru. Tava 4-1 no 20 minutos do segundo tempo. Acabou. Gol em Bauru. Noroeste, Botafogo 4, Noroeste 1. Gol em Bauru. 4-2, 4-3, 4-4. Aí o cara falou assim, uma coisa inacreditável. Noroeste vira. Isso aí foi muito marcante. É inesquecível esse jogo. É. Meu, 5-4. Foi. Acho que é a maior. Acho não, com certeza é a maior virada do Noroeste no Alfredo de Castilho. Você tava ali, hein? Tomamos 4-1, tinha acabado o jogo, né? E o pessoal menosprezando nós, não. O próprio treinador deles, que era o Gali na época, né? Que era um cara renomado no futebol. E o cara falava mesmo isso em campo, né? Campanhola. A gente tinha muito disso antes. Hoje tem muito menos causa de microfone, muita câmera. Muita câmera. Mas conta como é que era. Conta como é que era esse futebol raiz que eu tanto gosto, que você não vê mais. Nós fomos jogar em Limeira, Du. Vou contar uma história pra você. Nós fomos jogar em Limeira contra a Inter de Limeira. O Noroeste ia em Limeira, podia estar jogando o Sócrates, seu Zé Carlos Coelho, o Banha na zaga, o seu Valeriano. Podia jogar, tá tudo jogando. O Noroeste caindo em último, ia lá, ganhava da Inter. Era um time incrível. Sempre ganhava lá em Limeira. Lá e Português aqui. Era incrível. Não, a gente não perdia. Cara, eu lembro de um lance, o Márcio no jogo, o Mendonça pegou uma bola, ele ia meter uma bola na beirada aqui pro Tato. Só que aí o Tato puxou e o Márcio saiu na cobertura. E o Mendonça pegou, não fez a jogada, foi pro outro lado. De repente eu vejo o Tato vindo. Louco, Márcio. Acertou uma. O que foi? Você me deu, pô. Eu fui lá para não perder a viagem. Eu já estava indo lá mesmo para não perder a viagem. A bola estava do lado de lá. Hoje não tem mais, né, cara? E o pessoal tirava o sarro mesmo, contra falava. São Paulo. Contra São Paulo aqui, o Márcio pegou o Baiano. Depois ele veio jogar no Noroeste. O Márcio pegou as canicolão, aqueles tranças do Baiano. Mandou ter aquelas tranças gigantes. Arrancou um punhado, velho. Aí cada coisa, velho. E aí, eu até vou te falar isso, porque você até comentou, como o futebol hoje não permite, os caras, o zagueiro batia muito mais, porque não tem câmera, não tem VAR, cotovelado e tal. Mas os atacantes também batiam. Hoje em dia, tudo. Mas você tinha que saber como enfrentar. Pô, pegava sei lá, vou começar por Serginho Chulapa. Tem um monte de cara aí que sabia. O Du, nós fomos jogar contra a Ponte Preta, né? Na época, no Moisés Lucarelli, no Paulista. Na primeira divisão já, isso aí. E, assim, começo a contar uma história rapidinho, né? E toda vez que ia o pessoal do Juvenil, eu passei por isso. O Juliano me deu um trote uma vez. Tem o famoso trote. O Juliano me deu um trote, que eu fiquei no quarto com ele, e tocava o telefone, tocava. Ele não atendia, eu ansioso para ele atender. Ele falou, atende aí. Pá, cheguei aqui, ele cheio de pasta de dentro da minha orelha, assim. Normal. Tá. Ainda bem que é na orelha. Aí tinha um atacante, o Ricardo, daqui de Bauru, um negão, um centroavante. E nós falamos para ele, eu falei para ele, leva ele pro quarto que eu vou ligar lá, vocês falam que é o cara da rádio. Cara, atendeu, ele, Ricardo, é pra você, o cara da rádio, ele ia jogar. E aí, aqui a rádio tal, eu vim pra cima, vou pra cima mesmo do zagueiro, porque eu vou mesmo, eu vou detonar, né? Os caras cascando comigo. Aí, beleza, fomos pro jogo, velho. Eu dei uma trombada com o Monga. Atacante da você Ponte. O apelido dele era Monga, então você já imagina o tamanho do homem. Só que eu não fugia também do pau. Eu era sangue ruim, sabe? Não tinha uma estatura alta, que nem o Vitão, o Márcio e tal. Mas eu era sangue ruim. Mas você era brigador, você era sangue ruim. Eu dei uma trombada com ele. Quando você bate assim, ele cai de um lado e do outro. Você cai do outro. Você não sabe onde você tá, você não procura, e o Monga lá levantando, espumando, o negão espumando assim. Falei, meu Deus do céu. Vamos pro pau, cara. Eu dei uma entrada no Edmundo, Palmeiras e Noroeste, perdemos de 1-0 aos 40 e pouco do segundo tempo. Lá, né? Jogo à noite, gol do César Sampaio. Nossa, o Palmeiras, um timaço, o Noroeste segurou o jogo. Eu dei uma porrada no Edmundo, ele caiu pra lá daquelas placas de publicidade. Ele voltou, ele esqueceu de jogar, cara. Ele olhava pra mim e ele falava assim, vou te pegar. Ele esqueceu. Você lembra aquela voadora que ele deu na final do Paulista? Sim. Que ele dá no Paulo Sérgio. Toda bola que eu pegava, ele fazia isso comigo.
toda a bola. Aí você já sabia, já escapava, né? E assim, né? Você pega o centroavante, que eu estava comentando com você, o Silvio, era um centroavante enorme, jogou no Bragantino. Pô, ele jogava com travo de alumínio. Tinha uma chuteira, cara, chamada Topper Sockets. Eu vou falar pra você, você dobrava essa mesa, mas você não dobrava ela. Essa chuteira. E a gente apanhava também, né, cara? A gente apanhava também. Hoje tá muito mais, nesse aspecto, tá muito mais fácil, hein? Hoje não... Tá muito mais protegido, muito mais... Eu vi coisas de Márcio Rossini, Vitor Hugo. Esses dois... Fazer, cara, que eu dava risada com esses caras, velho. Só que eles sabiam, né? A hora, né? O juiz sem olhar, isso aí, essa noção que todo mundo tinha. Respeito, né? Grande carreira do jogador, do zagueiro, zagueiraço do Noroeste, Marco Antônio Campagnolo, de 90 até 98. Né? Saí no primeiro semestre de 98. São 8 anos com a camisa do Norusca. Depois você foi pro... Aí eu fui pro Velo, subi pro Velo. Foi pro jogou no Taubaté. Chegamos na final com o Taubaté, subia só aquele ano, subiu o São Caetano. Chegou na final, Londrina. Eu rodei pra todo lugar. Fui pro Barretos, cara, com o Zé Rubens. União você jogou. União São João eu joguei. Eu subi com o União. Subiu com o União. Com o Zé Duarte pra Série C pra Série B. Esse é o jogador Marco Antônio Campagnolo. A hora que nós vamos dar uma parada para o nosso apoio cultural, que a gente tem que ter o apoio cultural, né, Henrique? Quando a gente voltar, não vou querer falar do jogador Marco Antônio Campagnolo, não. Vou querer falar da segunda etapa da carreira, o Marco Antônio Campagnolo, treinador. Não saia daí, a gente já volta. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo: sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB. Vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. Estamos de volta, hein, com o FIB Esportes hoje. Você já ouviu a resenha do Marco Antônio Campagnolo, o jogador de futebol. Daqui a pouco ele vai contar da segunda parte da carreira, ele como técnico de futebol. E antes disso, eu preciso, na volta do nosso apoio cultural da TV FIB, o pessoal também que apoia aqui o do Mauá de Esportes. Um grande abraço para o BetCerto, seu site de aposta esportiva. Um abraço pro Lucas Topasso, pro Fábio, pro Diego, pra Andresa, pro pessoal do BBX Poker, o maior home game do Brasil. Um abraço pro Haru, pro Bibi, pro Francis Toledo Docin, pro meu amigo Cristiano Rocha, também que está com a gente desde o começo, o Iros Japanese Food, do Celinho, do Hiroshi, do Pedrão, melhor restaurante de comida japonesa da região, hein? Ó, isso não é mais. Um abraço também pro Ruizinho Pagano da AX Imobiliária, o pessoal da NB Esportes, meu primo Paulão, a Adriana, também aqui dando aquele apoio pro do Mauá de Esportes, Rede LK de Poços, valeu, seu Quinho, o Gui, o Kiko, todo mundo com a gente. E para fechar, esqueci de... o de carta, né? Projetos Sustentáveis, do meu grande amigo Marcelo de Donato. Foi todo mundo, Henrique? Foi? Você contou? Então, aquele abraço e vamos voltar à resenha. Ô, Marco Antônio Campagnolo, quando você encerra a carreira, isso é 2000 e pouco, né?
dizem que para o jogador, para o atleta em si, né? É uma morte, né, cara? É uma morte que você vê que não dá mais para jogar, você já percebe que não consegue chegar. É uma morte. Conta como é que foi essa transição, em busca de uma nova carreira aí. Bom, Du, eu parei em 2003, né? Aí eu tava com a minha mãe um pouco adoentada, né? E muitos anos de estrada, que o atleta, ele, se você contar o ano todo, quanto tempo você fica com a família, é muito pouco. É muito pouco. E é desgastante demais, mesmo a vida, demais, né? Demais. Por isso que a gente tem que fazer valer a pena, você fazer tudo isso, ter isso aí no sangue, né? E Marcos Campagnolo parou de jogar futebol. E é um baque mesmo, né, Demais. Dá pra você falar, mas é, né? O Du, hoje não, mas há uns anos atrás eu sonhava muito com os lances. Isso que eu ia sonhava falar, com cara. o Noroeste, cara, é incrível. Sem campo. Juro por Deus. Torcida. Eu sonhei muito com eu jogando aqui no Alfredão ainda. Olha que coisa, né? É incrível, cara? É incrível, incrível. Uma coisa que você não consegue se controlar, cara. É. E a saudade é muito grande. É muito forte, lógico. Né, da amizade. E assim, ainda que eu voltei e fui pro lado do futebol. Então hoje você estando pro outro lado, você tem que ter uma postura diferente, do jeito que a gente era atleta, que a gente rodava essa cidade de Bauru quando era atleta bastante. É diferente, né? lógico. Hoje a gente tem que ter uma postura muito diferente, porque você tem que ser o exemplo pro atleta, né? Tudo aquilo que você passou, você tem que mostrar pro atleta a coisa que é boa para ele. O que ajuda isso, e o que atrapalha. atrapalha. Né? Hoje o Campagnolo é assim. Essa é a experiência, né, Campa? Sim. Não tem muito. Sim. E aí você começa como auxiliar técnico. Você já pensou, vou tentar a carreira de treinador ou isso apareceu do nada? Eu saí totalmente do futebol quando eu parei de jogar futebol. Esquece, né? Totalmente. Como todo atleta, hoje estão mais esclarecidos, mas como todo atleta da minha época, quem estudava mais fazia a 7ª série, 8ª série. E eu tinha não parado, era comum, né? Não era comum você ir atrás do estudo. Era muito raro. É muito raro. Bauru tem o caso do Marco Antônio, zagueiro também. Que foi dentista. Zagueiraço que se formou em odonto lá em Lins. Sim. E você vê, era um caso muito na época, dentista, pô, era um negócio bem diferente. Os né? demais é tudo. O Sócrates, que fez medicina, é um caso. Mas você conta no dedo. Né? Muito pouco, muito pouco. E assim, aí o que eu fiz, cara? Eu fui para Araras, minha cidade. Naquela época a gente não ganhava dinheiro, né? Não tinha feito pé de meia. Aí você bate o desespero. E agora? O que você vai fazer? Aí, como a gente tem muita amizade, o futebol lhe proporciona muitas aberturas para a gente, né? O Miranda, o zagueiro, capitão de 95, daquela conquista nossa da Série A3 para a Série A2. Ele trabalhava de inspetor de aluno numa faculdade em Araras. E ele falou se eu queria trabalhar, né? Se eu queria trabalhar. E eu aceitei o desafio, né? E dali eu via os estudantes e tal, falei, eu vou me formar em alguma coisa. Eu tinha uma possibilidade de bolsa de estudo gratuita lá na faculdade. Então vamos aproveitar a oportunidade. Eu fui fazer os supletivos da vida, né? Fui fazer os supletivos da vida, terminei colegial, terminei o ensino fundamental, ensino médio, né? Fiz o processo seletivo, passei para fazer educação física. Com 30 e tantos 36 anos. 30 e tantos anos. 36 anos. Eu parei com 32, 33. Com 36 anos eu fui fazer processo seletivo. Hoje eu sou formado em educação física. Hoje eu sou formado em licenciatura e bacharel. Sempre é tempo, né? Sempre é tempo. E falei assim, aí fui me estruturando novamente. Aí apareceu um projeto em Rio Claro. Eu trabalhava, mudei meu horário para a noite na faculdade, trabalhava de manhã. Trabalhar. Tive uma oportunidade no Velo Clube de treinador, né? Fizemos uma melhor Copa São Paulo até hoje do Velo, foi com a minha direção. Você no sub-20? Aí eu fui pro Mojimirim com o Rivaldo, né? Foi o último ano que o Rivaldo tocou o Mojimirim, que era uma estrutura do caramba lá. Aí eu fui pro São Carlos, fiquei 4 anos no São Carlos Futebol Clube. Depois eu comecei a fazer os cursos da CBF, licença A, licença B. Para poder ter a licença né? para ser treinador, para trabalhar. E
conheci o César Sampaio lá no curso comigo. Ele tem um projeto muito forte em Tietê, ali perto de Cerquilho, para frente de Piracicaba. Trabalhei com ele um ano todo. Aí fui para Araras Novembro, trabalhava. Eu arrendei os campos do Veloso, que o Veloso tinha uns campos de sintético lá, de grama sintética. Fiquei trabalhando um pouco. Surgiu a oportunidade de ir para Matonense em 2019. Que seria o seu primeiro, atua teoricamente, profissionalmente, né? É. E fiz uma boa campanha, mas eram pessoas muito ruins de trabalhar, não era o Gale, era do pessoal. 19 eu fui pro Rio Branco. Rio Branco. Fiquei 2 anos no Rio Branco. Aí em 21 tive uma situação lá que eu não estava aceitando, que alguns com a gente personalidade forte, tinha uns atletas que não condizia com o meu pensamento de disciplina. De vida, né? E eu falei que eu não aceitava, o pessoal achou melhor ficar com o atleta, que ele é patrimônio do clube. E eu voltei para o São Carlos, né? E depois eu tive o convite de ir para Matonense. Ficou 2 anos a Matonense, não foi? 2 anos. 21 e 22. Até um belo trabalho lá. Subi com a Matonense, fiquei na 3 com a Matonense, fui contratado para o Grêmio Prudente. Fui para o Grêmio Prudente. Um projeto novo. Que eles tinham uma estrutura muito grande. Pessoal do Fute Fanatic já, né? Sim, o André. Manda um grande abraço, pessoal. O André da Fute Fanatic, o pessoal Inclusive, João Tardim. se quiser patrocinar o do Mauad Esportes, Fute Fanatic, estamos aí. Sim. Espetacular o trabalho deles. Me deram uma estrutura muito boa para trabalhar. Nós subimos... Você fica em 22 e 23 no Grêmio Prudente, né? Em 22 eu subi com 22 jogos invicto. Invicto, o Grêmio Prudente sobe da B, da Bzinha, para a Série A3. Uma campanha espetacular, né? Fizemos em 21 e 22 com o Matonense e coisa, nós tomamos 12 gols no campeonato. Espetacular, as duas Fiquei na Série A3, né? Aí, até a metade do ano, aí eu tive a oportunidade de receber um convite num projeto muito bom no Quinjaú, onde eu fiquei esse ano. Que bateu na trave o Quinjaú de novo. E aí, os clubes me namorando aí, né? Entre aspas, né? O Dr. Nilson, que é um excelente gestor, uma estrutura fenomenal a Penapolense, com centro de treinamento, uma estrutura, ele me ofereceu uma coisa, carta branca para contratar. E estamos lá, vamos começar o trabalho agora. Penapolense 2024 vai disputar o famoso, agora é o Campeonato Sulfite, né? Sulfite. O A4, não é mais Bzinha, agora é A4. Vai em busca da A3. Penapolense, que tem, você falou que tem uma estrutura e já foi muito forte, né? Forte, teve no cenário. Teve no cenário aí, vitória sobre o São Paulo em quartas de final de Campeonato Paulista. Então, e ficou lá uma estrutura muito grande do Corinthians, né? Que o Corinthians tinha uma base muito forte lá em Penápolis, eles construíram um centro de treinamento muito bom. Família lá. Garcia, né? Isso, o Fernando, né? Eles são arrendados, o CT hoje, né? Uma estrutura boa, o CT com 2 campos, vestiários, com uma estrutura boa de alojamento, um refeitório, cozinha. Já está com jogadores contratados, Campos? Nós temos 80% dos atletas já está. Tudo com pré-contrato já, né? A comissão técnica, nossa comissão técnica, ela vai uma semana antes para organizar tudo, deixar tudo redondo. Porque o A4 começa, acho que em 28 de janeiro. Janeiro já começa já, né? Vai, diferente do que sempre foi, sim, que a Bzinha até esse ano, 2023, começava mais para o meio do ano. Sim. Agora não, começa em janeiro também, Ela né? começa em janeiro, até os mesmos moldes da A3. 16 times agora, não é aquele... Não. Explica aí, são 16 times, turno único. E os 15 jogos, sobe os 8 primeiros, mesmo sistema. Classificam os 8, mata-mata. Mata-mata, primeiro com oitavo e assim por Uma coisa que ficou muito grande para nós e muito gratificante também foi que nós, se você ficar entre os 6 colocados, você tem direito a escolher jogar a Copa Paulista. E isso você tem calendário. Isso é muito importante, é o calendário do ano todo. Porque, Edu, você também... Vai ficar muito boa a Copa Paulista o ano que vem. Vai vir com quase 30 e poucos times. Vai ficar muito boa a Copa Paulista.
E a Penapolense está aí, né, investindo, né, dentro de algumas... outra novidade. Pode jogar 5 atletas na súmula, acima da idade. Porque até o ano passado era sub-23. Agora não, você pode colocar 5 jogadores ou no campo ou no banco, acima de 23 anos. Você pode ter mais, mas na súmula você tem que 5. Só que você tem 26 inscrições. Né? Se você tem 5 que pode, você contratar 10, você vai deixar 5 fora do jogo. E o ambiente, você, né? A gestão de você... A gestão do... Vocês vão ter esses 5 acima de 23, Campa? Vamos, mas eu não vou exceder Nunca esse número, né? Não vou exceder e não vou exceder com atletas muito velhos. Por quê? Na minha visão, se você vem com um atleta, ele ganhando um valor X numa Série A4, cara, ele tá preocupado em jogar futebol. Ele vai vir aqui para encerrar a carreira dele, fazer o pezinho de meia, principalmente sabendo uma estrutura... E até pro grupo, né? Muito ruim. Eu tô levando acima da idade jogadores de 24 e 25 anos. Tá bem perto, né? Que a limite é 23. E tô contratando, tô esperando a resposta de um atleta, jogou em time grande e tal, de 31 anos, mas é aquele que vai ser meu capitão. Aquele que vai comandar a molecada. É o pilar do nosso... Fala a posição dele, pelo menos. Meio campo, com certeza. Volante. Para poder acertar o time, aquele que enxerga o jogo. Aquele cara que... Mas eu quero levar aquele cara vai ser também. Você dentro do campo, exato, aquele cara. Exato. É aquele cara que o atleta olha para ele com 30 e poucos anos, um garoto de 23 anos... Queira se mirar nele, né? O cara dando um carrinho, treinando pra caramba, e eu tenho que fazer mais. Nós estamos em busca desse cara. Tem que ser a boa escolha. Sim. Eu sei que você não vai falar o nome, né? Porque não fechou, tá certo, não pode falar. Teremos um time para torcer. Quem é torcedor doente do Penapolense é um moleque muito bom aqui de Bauru, torcedor de São Paulo também. O Felipe, o F12. O avô dele é de Penápolis. Torcedor doente, foi quem começou a levar ele no campo desde molequinho. Ele é torcedor, vai estar vibrando muito com você, viu? E assim, a gente fala, eu torcer para Penapolense. Lá você está proibido, entre aspas, de falar Penapolense. Não é CAP, né? O CAP. E eu também estou me acostumando. Todo mundo fala Penapolense, mas lá é tudo, o CAP, né? CAP. O CAP. Tem que se acostumar, então, não vai dar esse... Teremos para quem torcer nessa... no Campeonato Sulfite, aí na A4. Sim. É interessante isso daí. Agora eu vou te colocar numas roubadas, tá? Vamos lá. Vê se bate pronto aí, não vai ficar também em cima do muro. E eu vou te dar uma chance maior, né? Eu quero que você me fale 3 jogadores, 3. Você foi o técnico que falou, cara, esse cara realmente eu queria ter todo ano no meu time. Cara, onde eu fosse... Eu tive uma passagem na própria... Eu acho que a maior conquista, assim, como técnico mesmo, assim, independente de eu ter... ser sucedido o Márcio Ribeiro, mas a maior passagem minha como técnico foi no Prudente, né? Foi no Prudente, com acesso no Prudente. Lá eu trouxe, eu construí, eu criei os atletas e tal. Cara, a gente tinha 3 atletas ali que vão dar muita alegria, que é o meu centroavante, o Jefferson de Maria. Onde está o Jefferson? O Jefferson está no Boa Vista do Rio. Oh. Né? O Rodrigo, que é o volante baiano que está ainda no Prudente. Jogou esse ano, sim, né? Jogou ano todo. Bom jogador, muito bom jogador o Rodrigo. E eu tinha um zagueiro, cara. Esse zagueiro até foi uma coisa assim... deu tudo certo para nós em Prudente, o Du. Porque quando você termina a primeira fase, você pode trocar 4 atletas. Pode colocar 4 novos. Isso. Nós acertamos, nós somos muito acertativos em pelo menos 2 que nós trouxemos, que foi o Eduardo Biazos, é um zagueiraço, cara. Foi pro São Bernardo agora, o amarelo e preto. Tá. Lembra desse nome, Eduardo Biazos, cara. O Eduardo Biazos, ele é do Joseense do Paraná. E o empresário dele é o Scheid, zagueiro do Corinthians. Do Corinthians depois. Isso. Começou no Grêmio. É isso. Ele ia parar de jogar futebol, cara. Nós trouxemos ele. Cara, é um baita no jogador. Tem o próprio Léo Kovic, que é um lateral esquerdo. Foi um dos melhores. Sim. O que jogou, tanto
Sim. na A3, como o que Sim. jogou agora na Copa Paulista. Sim. Não, o Léo Kovic... Muito bom jogador. Eu tinha 2 laterais ali, cara, que você jogava pra cima. E é um ala, né? É, o Léo Kovic é um ala daqueles ala Sim, de verdade. Não é um cara que vai pra frente e esquece. Ele é só ala. não ficou na 3 com a gente no começo por causa que ele teve uma proposta muito boa pro Botafogo da Paraíba. Mas se arrependeu pra caramba. E voltou pra jogar a Copa Paulista, né? É muito bom jogador. Bom. Contra o Noroeste, pra mim, ele foi... Nos 2 jogos, ele foi o melhor em campo do Grêmio Prudente. E o lateral esquerdo reserva dele era o Renner. Cara, era umas coisas legais. Os dois treinavam juntos, os dois andavam juntos, os dois iam pra pizzaria com as esposas juntos. E era uma amizade, uma cumplicidade. O Léo não dava brecha, mas o Renner, se desse brecha, ele entrava. Esse cara é muito bom jogador, cara. Fiquem de olho nele aí. O Rafinha, Massola também, mas era mais cadenciado e tal. Mas os 2 volantes ali, o Rafinha Potiguar e o Rodrigo, cara... Foram 2 jogadores que casou os 2, cara. Quando veio o Potiguar nessa troca, casou os 2. Aí a preleção daquelas bem... Abre o jogo. A preleção é aquelas bem chatas que o jogador dorme? Não. Ou é aquela do tipo do paizão? Como é que é? Você cara, grita, você leva, eu quero Hoje a gente mudou muito. A minha preleção não passa de 15 minutos. É bom, porque o jogador tá... Porque eu não gostava. Né? Com todo o respeito. O Luiz Carlos, o Luiz Carlos é 1 hora antes do treino, 1 hora depois. Né? É o jeito dele. Cada um tem o seu estilo. Jeito. Respeito até hoje, brinco com ele, até uma brincadeira, tá, Luiz Carlos? Um beijo no coração, eu aprendi muito com você. Luiz Carlos é o mister, foi quem levou o Ele só precisa parar de ficar usando boné, né, cara? Ele fica usando, ele tá ficando careca. Ele tá escondendo, Um dia eu encontrei com ele de touca, velho. Eu falei, você tá... Pô, deixa eu aqui. Ele já morde a língua. Deixa eu aqui. Grande Luiz Carlos Martins, o mister. Levou o nosso Norusca pra Série A2. Palmas pro Luiz Carlos. Um abraço pro Luiz Carlos. Mas a sua é de 15 minutos. Mudou, né? Hoje é que eu chego. Preleção. Quadro. O Data Show, mostro os lances do meu time, algumas transições, ofensiva, defensiva, bola parada, pum, pum. Aí entra o campanhão, como 8 anos de zagueiro do Noroeste, capitão, né? Aí é a parte motivacional, né, cara? Que isso é importante, né? O cara já entra em campo... pilhado. Ainda até o presidente fala, pô, você pilha muito jogador. Eu falei, não pilho não. Eu deixo os caras alertas naquilo que pode acontecer. E a gente, muitas coisas, eu brincava com eles, né? Você vai fazer um gol essa noite. Você vai fazer um gol que eu conversei. Sonhei! Eu conversei com o travesseiro. O treinador conversa com o travesseiro, cara. O travesseiro, às vezes, ele escala, ele derruba o jogador na noite, cara, entendeu? E assim, acontecia, os caras vinham, né? Quem te falou a primeira vez essa do travesseiro? Que essa não é sua, eu já ouvi de outros. Cara... Quem que falou pela primeira vez? Eu lembro de ter ouvido isso. Que quem escala... Eu achei muito legal isso daí. Muitas vezes, presta atenção. E não foi nem programa, eu ouvi de um cara falando aí, presta atenção. Muitas vezes quem escala é o travesseiro. Eu falei, pô... você tá lá sozinho, deitado, a mulher já dormiu, você não conseguiu dormir ainda, aí você conversa com o travesseiro. À noite, eu acordo 4 horas da manhã, eu fico pensando, imaginando o jogo, né? Cara, se eu fizer isso, às vezes na semana, eu montando o time uma melhor forma, eu já tenho toda a montagem do time adversário, como joga, tudo, aí você fica esquematizando. Só que é uma coisa que o campeão tem, que eu acho que o treinador, que espero que tenha, né? Você tem que ter uma convicção, cara. Ou é certa ou é errada, mas aquela convicção você tem que ter. Né? Se vai dar certo, muitas vezes eu trabalho o time com 2 opções. Eu trabalho 2 opções ou até mais, ou mais 2. Né? Eu vou entrar com plano B. Se não deu certo, vamos pro plano B. Quer dizer, eu vou para o plano A. Não deu certo. Aconteceu esse ano, né? Eu troquei atletas no Jaú com 20 minutos de jogo. Eu ia te falar isso, né? Até comentaram isso. Porque não existe mais essa de espera. Não tem que esperar acabar nada, cara. Você sentiu que não tá indo bem, que não tá jogando, vamos tirar. E o atleta, às vezes, não aceita, né? Tem que ter... A maioria. Então, tem que ter uma personalidade forte. Você falar, é isso, acabou, no próximo depois você mostra pra ele, né? Que cara. Tá mal. E assim, o atleta, ele nunca é culpado do treinador, Hoje eu vejo isso, que eu judiei de treinador também, viu, cara? Hoje eu vejo isso.
Cara, eu judiava de treinador. Quando eu tirava do time, do que era raro eu ficar fora, cara, eu ia pro treino, velho, eu queria ganhar, eu sacaneava pra dar carrinho, pra fazer gol, cara, e hoje eu vejo, nos meus treinos, meu coletivo, hoje é campo aberto, vamos usar, hoje é campo aberto, o coletivo antigamente, é 20 minutos, meia hora, mas de bolas de ação mesmo, é de 10, ação 15 de jogo, minutos, não dá 15 minutos, eu paro, eu corrijo, eu mostro. Posicionamento. Porque eu vou falar uma coisa peculiar, eu quero que você até preste atenção nisso aí, que eu falei para vários amigos meus, depois eles não tinham isso aí, depois eles começaram a prestar atenção. Presta atenção de todos os treinadores que tem no mundo, no Brasil, vamos pelo Brasil, quais são os melhores treinadores que têm maior visão de jogo? Quais as posições que eles jogaram? É sempre zagueiro, né? Zagueiro, goleiro? Goleiro que tem a visão do campo todo. Volante? Né? Atacante nunca vai ser... Você falou do Pedro Rocha? Dificilmente vai ser um... Eu falo isso, atacante dificilmente vai ser um grande técnico, porque ele tá de costa, cara, ele não tá... A preocupação é outra. Cara, isso aí é fundamental. É a parte tática que é diferente, isso não tenha dúvida. Sim. O goleiro, e eu acho que o zagueiro e o volante, principalmente, eles têm essa visão do jogo todo, né? Dificilmente você vê um lateral... Você pode ver, a grande maioria... saem dessas posições, né? Acho que aqui no Brasil, quem tem aí, se você vê, acho que é o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, mas que é... Mas o vestiário, ele é Pra mim é é muito estilo paizão, boleirão, que leva o cara, que é muito legal. As ele tem um entrevistas dele muito são bom. ótimas. Quando ele fala do André lá, o centroavante dele, ele não tá nem... Eu não deixo nem ele ver o meu DVD. É sensacional isso. Porque se ele vê o que eu fazia, ele não vai nem entender. Calma, é aos poucos. Eu trabalhei com um cara que foi auxiliar do Renato. Fiz o curso da CBF, né, com o auxiliar do Renato. Que assume uma outra parte. Que é o Alexandre. E o Alexandre, ele... Cara, a maioria que nem o Renato, ele é o vestiário dele. Aí não tem ninguém. Ele é o cara. Pra mim, mas não tem o dia a dia é os auxiliares. Deixa com o auxiliar. Como muitos, você vê, o Tite, ele cresceu muito com o filho dele auxiliar. Porque dá o Dorival uma outra... é o Lucas. Eu tive no Santos fazendo 15 dias de estágio, o Dorival só entrava para dar o treino. O filho dele... Você vê, o Dorival é meia... O Tite era meia, caramba, o que é zagueiro, tá de técnico o Mano, zagueiro, entendeu? O Felipão, Rogério, zagueiro, Rogério, goleiro. E o Isabel Braga. Preciso fazer uma pergunta que eu tenho que fazer, porque eu falo muito isso, que eu nunca, infelizmente, não fui profissional, mas eu joguei com muito profissional, brincando, depois em campeonato de clube e tudo mais, eu converso muito, a gente faz uma resenha. Eu preciso fazer do treinador. Muitas vezes eu vejo um jogo, eu falo assim, esse cara tá de sacanagem. Esse cara o treinador deixou no banco, ou tirou do time. A hora que ele entrou, ele falou assim, eu não vou fazer isso não, eu vou... Tem isso, né? Demais. Tem, não tem? Demais. Porque eu falo, meu sobrinho fala assim, essa geração mais nova, eles acham jogador derruba treinador. Essa geração mais nova, eles acham que todo mundo é certinho, todo mundo é organizadinho. Eu falo, não é, meu irmão. O cara ficou no banco, peraí, pra que eu tô no banco? Pro Renato Augusto? Beleza. Eu tô no banco pra quem? Pra Juan Oliveira? Você vai me colocar agora que tá 1-0 contra? Eu não vou jogar, meu irmão. Tem muito disso. Você tá falando de time grande, eu vou pra minha realidade. A minha realidade é outra. Porque você joga, eu tô trabalhando com os atletas de 23 anos que estão ainda... Querendo chegar. Eu acho que eles estão tendo, eu falo diferente, eles estão tendo uma nova oportunidade de se integrar no futebol novamente. Porque 23 anos, ele já teve uma oportunidade. Que foi quando tinha 20, Exato. Não apareceu. Então, cara, é difícil. Né? E aqui também tem vaidade. Esse ano aqui nós não chegamos, nós tínhamos a terceira fase, o primeiro turno, nós tínhamos 7 pontos. O União São João que subiu tinha 3. Absurdo. Nós perdemos todos os jogos do segundo turno. Absurdo. Acabou o jogo, acabou o campeonato. Para nós, tinha jogador já no outro dia pedindo a rescisão que já estava com o contrato estava em outro feito. time, já sabendo. Empresário hoje atrapalha muito. Atrapalha demais. Difícil. Olha, infelizmente, resenha tinha aqui para uns 3 programas, viu, Henrique? Espero que você tenha gostado. FIB Esportes hoje trouxe o ex-jogador e atual técnico de futebol, Marco Antônio Campanholo. A gente deseja
todo o sucesso do mundo na tua passagem pelo CAP. CAP, hein? Lá em Penápolis, tá? Penápolis, cidade boa, hein? Cidade da Sabrina. Tem mais gente boa lá também. Todo o sucesso do mundo, que faça uma grande campanha nessa A4 diferente, a primeira A4 com 16 times. Quem sabe ano que vem mais um acesso aí na carreira do Campanholo. Obrigado. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite. Eu sempre gostoso de falar de futebol, do Noroeste. Da vida, né? Da vida, que é aprendizado, você aprende todo dia, né? Eu até brinco, né? Eu falo uma frase que eu gosto muito vou até filosofar um pouco aqui. Isso. Né? Eu gosto muito da frase do Paulo Coelho, que a gente... É a lei do barqueiro, não sei se você sabe. Não. Não existe mais saberes, menos saberes. Existem saberes diferentes. Exato. O que você sabe eu não sei, o que você não sabe. Então você está todo dia aprendendo com você, comigo, e passando tudo aquilo que nós aprendemos. Perfeito. Né? Hoje numa estrutura diferente, numa postura diferente, como sendo o líder, o comandante, você tem que ter uma... E assim, a vida, graças a Deus, está cada dia mais a gente dando aí grandes alegrias pra gente. Tem muita saudade de Bauru, tem muita saudade do Noroeste. Um dia o Campanholo falou que ainda vai treinar o Noroeste, hein? Deus quiser. Que é um grande sonho dele, né? Sim. Todo sucesso para você, Campanholo. Obrigado, Edu. Te agradeço demais, viu? Obrigado, irmão. Esse foi o FIBA Esportes de hoje com o Marco Antônio Campanholo. Semana que vem a gente volta. Valeu! Um abraço.